Então, nós entramos agora na questão número 7, a infinidade de Deus, em 4 artigos. Depois de ter considerado a perfeição de Deus, é preciso considerar sua infinidade e sua existência nas coisas. A gente sabe que é sempre uma existência de forma indireta, mas é indireta, mas ele que chama ao ser, né? Ele que chama a existência. Então, diz com efeito que Deus está em toda parte e em todas as coisas, pois é sem limites e infinito. A respeito da primeira consideração, são 4 perguntas. Deus é infinito? Fora dele existe algum outro infinito por essência? Algo pode ser infinito quanto à grandeza? É possível haver nas coisas o infinito quanto à multidão? Nós estamos diante aqui de uma questão muito cara aos gregos, ao uno e ao múltiplo de Platão e antes dele mesmo aos pré-socráticos, né? Então, aqui nós estamos diante de uma pergunta sobre os atributos divinos, que na Grécia era classificado como uma teologia para filósofos, daí o termo teologia filosófica. Então, ela não vem com o cristianismo, ela é anterior. A questão sobre atributos divinos faz parte da teologia natural, faz parte da teologia. É... Só um minuto. Então, eu estou acabando aqui de falar com o Frei Cristiano lá da Universidade de Bolonha. Bom, mas vamos continuar. Então, e também lá do convento de São Domingos de Gusmão, onde está o corpo de São Domingos, né? Nós estamos em contato direto aqui sempre com ele, que nos recebeu tão bem lá, né? Agora ficamos amigos, e agora que ele está ajudando a gente a um monte de coisa aqui, né? Então, a respeito da primeira consideração, são 4 perguntas. E essas 4 perguntas, portanto, falam de um atributo de Deus que seria infinito. E que Tomás de Aquino recepciona na sua teologia de modo a construir a sua filosofia. Nós temos uma filosofia atomista. Temos uma mas lembra que essa teologia, que a filosofia atomista, ela não é dissociada da teologia que São Tomás de Aquino faz. Se perguntássemos para São Tomás de Aquino, você é filósofo ou teólogo? E ele, vindo do além, responderia para a gente: eu sou um teólogo, né? Então ele não se vê como filósofo. Mas por que isso? Porque é aquilo que nós já conversamos em aulas anteriores. Essa visão de Tomás de Aquino está ligada ao aperfeiçoamento do conhecimento de Deus, naquela consideração epistemológica da conformação. O que é epistemológico? De conhecimento, meu Deus. Não fica com medo de palavra grega. Não fica com medo de palavra. Você fica com medo, por que está com medo de palavra grega? Palavra grega é uma coisa que palavra português, meu Deus do céu. Só aprender ela. Epistemologia é a mesma coisa que conhecimento, logia, relação do conhecimento, tá bom? Então, a relação do conhecimento. Então, para Tomás de Aquino, o aperfeiçoamento da relação do conhecimento de Deus se dá para além da filosofia natural. O que é natural? Filosofia natural. Filosofia da razão natural. Suprime-se o termo razão, vira filosofia natural. Tá bom? Então é isso. Não é que é filosofia da natureza no sentido de vamos contemplar as árvores, os macaquinhos, o laguinho. Não é isso. A ideia é filosofia natural, porque é filosofia que se fundamenta na razão natural. E o que é a razão natural? É a razão que contempla o laguinho, a árvore. Não! Também contempla, mas a razão natural quer dizer razão não revelada. Razão que a gente nasce com ela. Nasce com ela porque, de acordo com a teologia revelada, Deus deu. Tá bom? A teologia natural, ou a teologia da razão natural, a teologia filosófica, a teologia racional, não alcança esse nível de dizer por que, que nós conhecemos, porque Deus nos deu esse conhecimento. Não, não chega aí. Tá bom? Beleza? Não chegando aí, o que a gente tem é a necessidade de uma teologia revelada, um conhecimento teológico, quer dizer, sem medo da palavra,
relação com Deus, o conhecimento de relação, ou conhecimento relacionado a Deus. E essa relação passa pela razão, mas é uma razão que depende de verdades da fé, e essas verdades da fé são mistérios profundos que a nossa razão natural, nossa capacidade natural de raciocinar, de conhecer, não alcança, por isso é mistério. Aí vieram os iluministas, no século XVIII, uma certa revolta contra a idade da escolástica, disseram e cunharam o termo Idade das Trevas, fazendo referência às trevas que seriam os dogmas, os mistérios da fé. Injusto, ruim, e ainda bem que hoje todo mundo, né, ou seja, ninguém leva mais em conta essa ideia de falar Idade das Trevas, a não ser quem é muito reacionário, quer manter a ideia de uma filosofia moderna com razão instrumental, que já passou pela crítica e continua sendo criticada a partir do que aconteceu principalmente na Segunda Guerra Mundial, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki e com os campos de tortura, os campos de concentração na Alemanha nazista contra os judeus. Então, aqui hoje, a gente não pode dizer, a não ser em relação à forma, mas não à matéria, que se repete com Israel e Palestina, e também em Mianmar, em relação aos budistas, em relação aos muçulmanos de Mianmar. E tem outros lugares também, né, que a gente não sabe ou que a gente não tem conhecimento, porque tem que ficar acompanhando muito notícia de guerra, né? E notícia de guerra é uma coisa que, né, é difícil, você começa a ficar meio doente, você começa a assistir muito aquilo ali. Então, na forma, não na matéria, quer dizer o quê? Na precisão material da coisa, aquilo que Israel está fazendo com a Palestina não é aquilo que os judeus fizeram, que os nazistas fizeram com os judeus na Alemanha. Por quê? Porque são milhões, ali não são milhões, né? Mas você tem ali uma coisa meio parecida, mas você, entendeu? Tem um problema de matéria, quer dizer, falta ainda elementos para dizer, não é prolongado e tal. Ainda no tempo não chegou aquele no mesmo número de quantidade de pessoas, nem no mesmo número de quantidade de tempo que está sendo que aquilo está acontecendo. Os motivos não são os mesmos. Então, quer dizer, informa, quer dizer, forma, assim, numa visão assim geral, comparando, pode ser. Mas se for pegar na matéria mesmo, para aplicar lei penal internacional, não fecha. Tá bom? Então, nesse sentido. Mas está acontecendo uma crueldade anticristã ali, está. E que é muito errado quem apoia aquilo dizendo que o povo de Israel é o povo eleito que pode fazer aquilo, né? O povo eleito de Israel, percebam o seguinte: todos os sacrifícios que aconteceram no Antigo Testamento eram figuras que deveriam ser aplicados a Cristo como sacerdote, como oferenda. Jesus não é só o cara que oferece oferenda para Deus, como eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é a oferenda. Ele é que se coloca para deixar para que os animais não morram mais, para que não tenha mais vida derramada em função de coberturas de pecados que o sacrifício de seres que nasceram dentro da criação não podem cumprir. Uma vez que Deus é infinito, olha lá, infinidade de Deus, como é que ser finito como eu e você pode, a partir de olha lá, eu sei lá o que é isso, mas tudo bem, né? Deve ser uma aprovação da tecnologia, né? Uma vez que eu e você somos finitos, como que, mesmo encarregados de um culto a Deus, dentro da finitude do tempo dos seres humanos, como é que você conseguiria fazer sacrifício de ovelha, boi, carneiro, pomba e bichinhos assim, oferecendo o sangue deles, aspergindo no altar, como está no livro de Levíticos, purificar um pecado contra um objeto, Deus, que é infinito? Pecou contra o infinito, ocorre um fenômeno de conformação e aí fica pecado infinito. E como é que você cumpre isso aí com aquilo que é finito? Não cumpre, não dá, não funciona. Isso a carta aos Hebreus fala muito bem. Aliás, as leituras de hoje da Quaresma, também no ofício das leituras, dizem isso. Jesus é o verdadeiro sacerdote. E ele também é a oferenda, ele é a vítima, é ele que morre. E a partir daí, não tem mais oferenda no judaísmo que cumpra a coisa. Não tem mais. Para o cristão, não tem mais. O povo eleito, se você ler os Salmos, deixou de ser o povo judeu e passou a ser o povo cristão. Mas a herança da eleição é atribuído
a herança judaica. Portanto, o povo judeu é o primeiro povo da eleição. Aí vem o segundo que supera ele. É por isso que Jesus fala do vinho novo colocado em odres novos, né? Em recipientes novos. Né? Então, já era meio que um prelúdio da quebra, né? Do rompimento. Por quê? Porque não é mais necessário a morte de bichos para o sacrifício ritual. E, quando a gente entra na arqueologia bíblica, a gente descobre que o povo de Israel, lá atrás, fazia sacrifício humano. Viu? Por isso que aí vem Moisés e fala assim: não permitirás que teu filho passe em meio ao fogo, não sacrificarás para deuses, porque isso existia no meio do povo, senão não estava lá a regra. Né? Então eles sacrificavam para Yahvé também, para Javé, pessoas, crianças, etc. Mas aí vem Moisés e fala: não, para com isso. Aí vem Jesus e fala: nem animal, chega, nem bicho, nada, para. Então, mudou toda a referência. A referência passa a ser um sacrifício interno. Jesus fala assim: o que quer dizer? De busca pela verdade. Jesus disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e não vai ser nesse monte de Jerusalém, nem no monte de Samaria mais. Para compreender isso, necessário vos é nascer de novo. Ele falou para Nicodemos. Lembra dessa passagem? Do Evangelho de João? Então, esse nascer de novo significa abandonar essa mentalidade antiga de atribuir uma coisa que não está lá mais. No povo judeu não está mais. Está aqui no povo cristão. Particularmente, os brasileiros são herdeiros disso, já pela sua herança católica desde o começo da colonização brasileira. E ainda mais, o povo que foi martirizado, o povo que foi escravizado, o povo que foi trazido da África em função de políticas de coroa portuguesa e espanhola, que são os africanos, quando a gente vai na Bahia, quando a gente vai ver a Ordem Dominicana da Bahia, o que a gente vê? A gente vê um povo que foi extraditado à força da sua terra, que era a África, vem para o Brasil, é obrigado à força a se converter ao catolicismo, e o que acontece? Nossa, se transforma em herdeiro. O povo da Bahia é herdeiro de um catolicismo que é o catolicismo mais católico que eu já vi. Em outras palavras, é o cristianismo mais cristão que eu já vi. É um povo não violento, é um povo que abarca de pluralidade de diversidades de religião, é um povo que faz diálogo interreligioso, sabe? É uma coisa assim que eu fiquei espantado de ver e que as pessoas precisam ir lá. E ainda bem que nós pudemos estar lá junto com a nossa coordenadora, na verdade, nosso presidente nacional das Fraternidades Negras, que é a Lourdes, e também junto com o nosso Frei Elisanias, né, porque ele mesmo pede para as pessoas chamarem de Hélio, porque o pessoal não sabe, mas o nome Eliasanias é um nome, na minha opinião, melhor, porque ele é mais bíblico do que Hélio. Né? Hélio quer dizer sol, mas biblicamente Elisanias quer dizer o profeta, aquele que vem depois do profeta Elias, né? Que é um nome muito bonito, muito bom, né? E que foi dado pela mãe dele, que é uma nordestina. Os nordestinos também são herdeiros de um catolicismo. Eles têm Padre Cícero e toda aquela coisa ligada a um catolicismo bonito de fé, de enfrentamento da miséria, de enfrentamento. Não é à toa que aquilo ali agora, né? Nordeste, antes a gente chamava ele de. Falava que eles eram um povo assim, né? Menos evoluído, né? Um povo menos desenvolvido. Agora é o contrário, virou referência. Ganhou a Olimpíada de Matemática, tem uma educação fantástica, tem uma percepção crítica das coisas muito boa. Então, quer dizer, mudou o parâmetro. Né? Por quê? Eu acho que é em função de um catolicismo fundamental ligado à cultura. E eu acredito que logo mais a Bahia também vai chegar nesse nível em função desse catolicismo, desse cristianismo que permanece ali dentro e que fala de um cristianismo que é aquele cristianismo revolucionário, sem violência, sem pegar em armas, sem pegar bandeiras políticas, mas que é um cristianismo que mantém os valores de Cristo e que transforma o mundo. Transformou o Império Romano e agora já está em transformação, né? Está fazendo o nosso Brasil se transformar. Então, e nós fazemos parte desse movimento. E esse movimento diz respeito ao quê? Esse Deus que é infinito, que se faz homem em Jesus Cristo, nós celebramos agora na Quaresma. Né? Esse movimento de Deus que ama e que se transforma em homem para falar com o homem dentro da história. Então, observar a qualidade do infinito em Deus é observar o concílio da Calcedônia no dogma verdadeiro Deus, verdadeiro homem.
nós estamos vendo aqui a parte Deus de Jesus, a parte Deus infinito, que em Jesus se junta em uma hipostase, em uma pessoa, com a sua parte histórica do homem e sua parte não histórica, que é o infinito de Deus. Aqui nele as coisas se juntam. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui não é estudar os atributos divinos no sentido de estudá-los como se fosse a teologia natural dos gregos. Já ultrapassou-se esse nível. Né? Não é ultrapassou no sentido de colocar menor, né? ou desprezar e etc. Não é essa a ideia. Né? Tanto é que não é essa a ideia que o concílio da Calcedônia coloca Jesus Cristo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, em igual, em plano mesmo. Ou seja, aquilo que é natural no mundo deve ser estudado e aquilo que é divino, que ultrapassa o mundo, deve ser estudado. Ambos em função do quê? De uma religiosidade que observa Deus como fim último e que tem o processo do objeto formal, sendo Deus o fim último é o seu objeto material, e sem o processo formal, quer dizer, o caminho que a gente observa, a perspectiva que a gente observa o objeto material, que é Deus, em todas as ciências. Portanto, a filosofia católica, que dá suporte à teologia católica, não é a científica, não nega o valor da ciência, não nega as descobertas científicas, mas as observa em função das verdades reveladas. As observa em função de Deus, mas mais do que Deus, porque Deus não vai dar para ver, vai dar para ver Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, em função desse Cristo, não é o Cristo da vitória, não é o Cristo que fica sentado no trono com um cetro de ferro dizendo eu mando todo mundo, né? Não é o Cristo que aparece, ou poderia aparecer, diante das pessoas dizendo eu sou Deus acima de todos, Deus acima de tudo. É o Cristo da cruz. É o Cristo que vence pela cruz. É o Cristo que vence pela ressurreição. E não usa de armas, não promove armas de fogo. Tanto é que ele fala para Pedro, Pedro, embanha a tua espada. Não use a tua espada. Por quê? Quem ouve a sabedoria popular, que é a voz também do próprio Cristo nesse ponto. Quem usa da espada morre. Pela espada morre. Aí alguém pode citar, mas nós temos lá no Evangelho uma passagem que Jesus diz, quem não tem uma espada, pegue duas. Se prepare para a guerra. Isso é guerra espiritual, meu Deus! Ele não estava falando, não tem como aquele bando de gente, 75 discípulos dele, dentre 75, 12, tudo pobre, capenga, pegar em arma para lutar contra o Império Romano. Isso é fora da casa. Jesus não era um cara trololó. Né? Então, assim, o que ele estava falando é uma analogia com agora que o Filho do Homem vai ser tomado de vocês, vocês têm que ficar muito espertos para guerrear contra vocês mesmos. É uma guerra interna de reconexão com Deus. Não é uma guerra externa. Se fosse guerra externa, os primeiros cristãos, os cristãos de Roma, teriam pegado em arma para se defender do Império Romano e teriam sido exterminados, assim como foram os judeus que tentaram por essa via. Então, ao contrário, o Espírito de Cristo é o Espírito que fala, se você me mata, você me mata. O grão caído na terra morre e germina uma árvore. Você mata um, sai uma árvore com centenas de milhares de frutos, de sementes que se espalham para todo lado. Essa é a herança nossa. Essa é a herança católica. A herança católica não é a herança que pega em armas. A herança católica não é a herança, não é a tradição que vai e fala assim, vamos defender um armamento. Não, não é. Não é. E a herança católica, e mais, a herança católica do Deus infinito que se faz homem, não é capitulador da fé. Toda a nossa herança católica, toda a nossa identidade católica, jamais nega o seu batismo. Jamais nega o seu batismo. E quando negava o batismo, a igreja acolhia, numa vertente contrária ao docetismo, acolhia a pessoa que negou o seu batismo mediante penitência, mediante mudança de vida. Por quê? Porque é muito sério a gente desistir do nosso batismo para ser batizado em outra igreja, ainda mais se for em função de votos. Votos políticos, sou católico, entro na política. Vou concorrer para a presidência do Brasil, beleza. Vou lá na igreja evangélica e falo, me batiza aqui. Por quê? Para você do seu time você votar em mim.
Isso não é coisa de homem. Isso é coisa da ideologia, da teoria que está por baixo disso aí. E nós, católicos, não aceitamos esse tipo de coisa, porque não se capitula da fé. É tradição católica, desde a época de Roma, contra o imperador. Ele falava, capitula da fé e faça oferenda aqui para mim, que sou o imperador Deus. O que o sangue dos mártires diziam? Não, não faço, porque o único que tem é Deus. Eu te aceito o seu poder temporal, não tem problema. Mas você dizer que você é Deus e querer me batizar dentro desses ritos de vocês, aí não aceito. Certo? Alguém pode dizer assim, ah, mas não tem problema, porque é tudo de Jesus. Meu filho, minha filha, mas o problema não é o batismo em relação a Jesus, o problema é capitular da sua origem católica para conseguir votos. Não se brinca com o sacramento de batismo dessa maneira, não pode. Não pode. Por quê? Porque é da herança da nossa tradição a resistência contra qualquer nível de aparência de verdade. Idolatria. Idolatria. Não tem que tomar muito cuidado com a idolatria, ainda mais quando se mete com a política. Há um sinal aí de que algo não está certo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Isso não se aplica só ao Bolsonaro. Isso se aplica também ao Lula. Isso se aplica para qualquer pessoa. Isso não tem a ver com uma questão de proposição política. Isso tem a ver com o sinal da religião, da nossa religião católica apostólica romana. Não tem a ver com esse negócio de tipo, ah, você está falando contra o Bolsonaro, você está falando contra o Lula. Isso aí é pedantismo. Eu não estou fazendo pedância aqui. Eu estou falando para vocês aquilo que está no centro da nossa religião, que é uma tradição que tem como fundamento o sangue dos mártires. Não se capitula da fé. Ah, eu vou aceitar um batismo muçulmano, se tivesse, porque eu quero ser amigo dos muçulmanos e vou lá ser batizado no meio dos muçulmanos. Ué, por que você vai fazer isso? Ah, não, porque daí eles são meus amigos. Que? Não. Se eles são seus amigos, eles têm que te aceitar você como católico apostólico romano. Não tem a ver uma coisa com a outra. Mas como assim? Ah, mas olha, aí eu morro, né? Então, melhor eu ceder, né, do que morrer, né? É, mas não é a maneira como a Igreja Católica diz que a gente deve agir, né? Porque nesse ponto aí é muito, né? Como é que você vai conviver com você mesmo depois? Entendeu? Vários relatos da Ata dos Mártires dizem assim, vários santos também, mártires e santas também dizem assim, olha, não é só por causa de Jesus, não, é porque eu não vou conseguir conviver comigo mesmo depois. Melhor eu morrer do que ficar carregando esse peso, sabe? De ser tão incoerente assim a ponto de pegar aquilo que é mais importante na minha vida, que é a minha fé, que é a minha tradição de fé. E não é uma tradição do tipo identitária, porque sim, porque as pessoas me aceitam. Não, é uma tradição ligada a uma percepção de Deus, do infinito de Deus. Jogar para o alto para eu sobreviver em função de César. Não vai dar. Não vai dar para ser assim. Eu tenho que ser livre. E não vou viver num mundo onde eu sou escravizado nesse nível. Até a minha percepção de Deus é escravizada, submetida à política, não vai dar. E aí eles falam, é melhor morrer. Mata aí que Jesus me ajuda com isso aí, porque vocês não vão me ajudar. Entende? E isso precisa de muita força para fazer, mas também precisa, também tem uma certa noção de coerência consigo mesmo, né? É complicado essa história, né? Porque viver diante de um sistema político que te obriga a capitular da fé, estranho, né? Ou então viver dentro de um caráter fraco desse, né? Tem um líder político com caráter, líderes políticos com caráter fraco desse, que tem que capitular da sua fé, da sua tradição, para conseguir votos? Nossa, até onde chega isso aí? Ah, é o amor pela nação. Isso não é amor pela nação, isso é amor pelo poder. Isso é amor pelo poder. Políticas também que capitulam da nossa fé, da nossa orientação, de Cristo nos evangelhos, tem algo errado. Tem algo muito errado. Que, como assim, vão contra. Por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você vai contra isso aí, algo está errado. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Veja, esses são elementos fundamentais da infinitude de Deus presente na finitude de Cristo transmitido para a gente. E a gente vai contra isso por causa de política? Porque eu quero meu conforto e bem-estar? Mas aonde está Jesus nisso? Jesus não fala de conforto e bem-estar, ele fala de segmento de esforço, de segmento de fé,
de seguimento de superação de si mesmo, nos meios das maiores dificuldades. Tanto é que ele mesmo deu exemplo disso, sendo um andarilho, pregador, que não tinha nem casa, que dependia das pessoas chamarem ele para ele poder comer, chamar nas casas, etc., para ele poder comer. Isso está claro nos evangelhos. Ah, mas tinha uma comunidade que dava suporte a ele, etc. Isso não é tão claro nos evangelhos, né? Mostra que tem um grupo de mulheres que começam a ajudar. Agora começa a ajudar por quê? Porque se comovem ao verem Jesus passando por aquilo e falam, não, vamos ajudar. Vamos parar com isso. Vamos lá ajudar o Cristo. O Cristo, pera, você não vai ficar precisando de caridade das pessoas. A gente ajuda com as coisas que você precisa. Certo? Mas essa disposição de Cristo é o nosso exemplo. A disposição dos apóstolos é o nosso exemplo. Dos 75 discípulos de Jesus também é nosso exemplo. Isso é a tradição nossa. A tradição não é vestimenta de bispo, vestimenta de padre, igreja de ouro, cruz de ouro. Não, é o seguimento de Cristo a nossa tradição. Não é o poder político a nossa tradição. É o poder que ele se transforma em político no momento que ele é capaz de transformar pela não violência. Ele é capaz de transformar pela mansidão, pela misericórdia, pelo acolhimento, pelo perdão. Isso é nosso Cristo. Essa é a nossa tradição. Não é a igreja do poder, é a igreja da transformação fundamental que ocorre no espírito da pessoa à medida que ela compreende e entende Deus, ou seja, pela ciência de Cristo, ela muda. Há a mudança. Essa é a nossa herança. E quão difícil é isso, né? Só uma frase do Pai Nosso já mostra para ele quanto é complicado isso. E quanto é fácil transfigurar Cristo para outra coisa, né? Que é, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Transporta isso um pouquinho mais literal que fica. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nossa, alguém pega R$ 50, meu, eu já começo a ficar nervoso. Quando é que essa pessoa vai devolver? Se pegar R$ 200, quanto que você vai devolver, hein? Quanto você vai devolver, hein? Não vai devolver, não? Hein? Não vai devolver, não? E fica pegando no pé da pessoa, né? Aí pode subir o valor também. Eu quero que você me devolva, vai logo, tal. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Esse conflito interno nosso fala da infinitude de Deus. E como a gente confia na infinitude de Deus, na qualidade divina dele de ser infinito, no seu amor, na sua misericórdia, no seu cuidado para com a gente tem que lembrar que é uma batalha interna. É uma batalha de pensamento contra pensamento. Como diz Jesus, nesse momento você precisa de armas. Isso que nós estamos aprendendo agora é arma, para a gente conseguir se manter dentro desse viés das bem-aventuranças de Cristo, do cultivo delas. Nem um pouco fácil. Mas quanto mais a gente aprende, mais a gente afia a espada da sabedoria que consegue cortar pelas, vamos dizer assim, pelos entranhamentos que existem das trevas. Então vamos continuar. Artigo 1. Deus é infinito? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que Deus não é infinito. Na verdade, todo infinito é imperfeito, pois tem razão da parte e de matéria. Segundo se diz no terceiro livro da física. Ora, Deus é absolutamente perfeito, logo não é infinito. Vamos parar um pouco e vamos descer. Vamos descer aqui. Ó. Então, quando parece que Deus não é infinito. Como a gente não está na Idade Média e tem que memorizar tanto assim, a gente não está acostumado. Então vamos tentar ler de outro jeito. Deus não é infinito. Significa que Tomás de Aquino vai defender que Deus é infinito. Como? Diz São João Damasceno, Deus é infinito, eterno e sem limites. Foi o mesmo São João Damasceno, salvo engano, que disse de Deus nada pode ser dito. Então veja, Damasceno diz, Deus é infinito, eterno e sem limites. Olha, como eu disse para vocês, olha, a questão do infinito de Deus, olha só, está na Grécia. Está vendo aqui embaixo, nota de rodapé? Então, todo esse pessoal que trabalha a questão do infinito. Então, já existia uma teologia natural na Grécia, que é recepcionada dentro da teologia revelada. Mas tudo bem. Deus é infinito, eterno e sem limites. Há atributos do divino que vieram lá da Grécia e foram recepcionados dentro da teologia revelada cristã, portanto, dentro da filosofia cristã, dentro da filosofia católica. Infinito, eterno e sem limites.
Respondo. Respondo. Como se diz no livro 3 da Física, todos os antigos filósofos, aqui na nota de rodapé número 5, olha que interessante, nós temos escola jônica, que os primeiros foram Tales de Mileto, Anaximandro Milesius, Anaximandro de Milésios e Heráclito de Efésios. Tá bom? Então, aqui. Ó. Então, Milésios é Mileto, né? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto e Heráclito, segundo se diz, de Efésios. Certo? Olha que interessante, né? Então, são chamados de escola jônica. Então, aqui você já tem pesquisas, Loiane. Tem pesquisas, Nayara. Tem pesquisa, Lucas, para fazer da teologia natural, ou teologia filosófica, ou teologia racional dos gregos pré-socráticos, da escola jônica e da escola de Efésios Heráclito. Certo? Então, todos os antigos filósofos atribuíam o infinito a primeiro princípio. Quem é o primeiro princípio aqui seria o Deus de Aristóteles, né? Ou um primeiro princípio, que seria o divino. Peraí, na Grécia então tinha a ideia de Deus? Tinha, mas não a ideia como a gente tem de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A ideia de um Deus transcendente, que está lá no infinito que a gente não alcança. Né? E aqui esses primeiros filósofos são chamados de filósofos da física, da natureza, porque eles olhavam a natureza e tentavam enxergar alguma coisa que estava além. Observando com razão que, do princípio primeiro, decorrem todas as coisas ao infinito. Olha lá, do princípio primeiro, eles acreditavam que existia o princípio, decorre todas as coisas ao infinito. Olha, o primeiro princípio que tem decorre as coisas para o infinito só pode ser divino. Né? Então, esse primeiro princípio é algo divino. Theos, em grego. Theos, de onde vem teologia. Teologia. Mas alguns, enganando-se quanto à natureza, ao primeiro princípio, por consequência, enganaram-se sobre a sua infinidade. Ao afirmar a matéria como primeiro princípio, olha lá, viram? Os filósofos da natureza, eles achavam que a matéria era o primeiro princípio do qual decorre todas as coisas. Ora, o que a gente vê aqui? Que os primeiros filósofos, então, os filósofos da natureza, na perspectiva de Tomás de Aquino, são filósofos monistas. Por quê? Não são monoteístas, não são teístas, mas são monistas teístas. Por quê? Porque eles afirmam que a matéria é o primeiro princípio de todas as coisas. Então Deus seria a matéria. O divino seria a própria matéria. Isso é monismo, porque da matéria cria um monte de outras coisas. Monismo, né? Da mesma natureza, monos, da natureza única. Então, tudo que é material que está aqui participa da divindade. Isso é monismo, é uma ideia monista que está aqui. Eles lhe atribuíram, em consequência, infinidade material, afirmando ser um corpo infinito o primeiro princípio das coisas. Por isso que é dito que o termo universo, em grego cosmos, que aí vem a palavra cosmético, etc., né, que é aquilo que permanece aqui no meio da gente em aparência e em essência, é infinito. Por quê? Porque sendo o cosmos, o universo, todo material, e sendo material, aquilo que é material infinito, então o cosmos seria infinito. Ora, o cosmos sendo infinito, entra a ideia de tempo circular, porque é infinitude, ele não tem um princípio, não tem um fim. O princípio primeiro é a própria matéria, aquilo que já está disposto. O tempo é qualquer coisa infinita que está aqui. Por quê? Porque vai embora, entendeu? Infinito. Então, o tempo fica circular, não é mais reto. Por quê? Para ele ser reto, ele tem que ter começo e fim. E fim não pode ser coincidente com o seu começo, senão ele vira círculo. Como a gente fala aqui que a matéria é infinita, logo o tempo que é correspondente a ela coincide o seu início e o seu fim, por isso é circular. Ó. Claro que você pode pensar que é um ponto, entendeu? Um ponto. Só que o problema de você pensar um ponto é que o ponto vira coisa instantânea. Vira uma coisa instantânea, não tem tempo, filho. Instantânea é uma coisa só. Se você fosse um ser instantâneo, você ia ser assim, ó. Não ia ter movimento, entendeu? Você ia ser um bicho parado. E não tem movimento. Ó. No momento que eu começo a falar, não tem movimento. O tempo ocorre. Então, não pode ser pontual, tem que ser o quê?
sei lá, infinito. Aí o melhor símbolo que a gente tem de infinito é o círculo, porque ele não tem nem começo nem fim. Daí, simbolicamente, ser o infinito, o círculo. Certo? Onde é que está o ponto inicial no círculo? Onde você quiser, meu Deus. Onde é que está o ponto final? Onde você quiser, mas acontece que todos eles coincidem. Então, com essa preferência. Já quando é reta, não tem isso. É ponto inicial, ponto final. Certo? Certo. Então, é por isso que você tem aí o sentido da encarnação de Cristo e o sentido da revelação final de Cristo no tempo. Começa com o livro do Gênesis, a Bíblia, e termina com o livro do Apocalipse, certo? A Bíblia cristã. A Bíblia judaica não. A Bíblia judaica para nos últimos profetas ali, no século V a.C., e não tem mais profetismo, acabou ali. Porque começa a vir os babilônicos, logo na sequência vem os ptolomaicos, gregos, e logo na sequência vem os Seleucidas alexandrinos. Né? A Ptolomeus e Seleucidas são alexandrinos, né? Alexandre o Grande, e aí transforma toda a cultura ali, nos 200 anos que precederam Cristo, em cultura greco-judaica. Né? E aí vem os romanos, e aí vira greco-judaico-romano, entendeu? Que é quase a mesma coisa. Que grego e romano é quase a mesma coisa. Né? Então, você tem aqui um processo de tempo linear que começa em Gênesis e termina com a revelação máxima de Cristo no Apocalipse, que é vinda de Cristo nos céus, não é mais como ser humano. Não como ser humano dentro da história que nasceu, viveu, aí morre na cruz, ressuscita, mas é o ressuscitado. E nos relatos evangélicos, o ressuscitado não obedece lei física. O corpo de Jesus não tem mais lei física, não está mais preso pelas nossas leis. Ou seja, é o infinito que nós estamos falando aqui, presente dentro do finito da aparência. Então aí já começa um monte de coisas interessantes para a gente pensar em teologia e filosofia. Né? Aí vira, né, a coisa mais interessante. Né? Ao afirmar a matéria como o primeiro princípio, portanto, o tempo é circular, eles lhe atribuíram, em consequência, infinidade material, afirmando ser um corpo infinito, o primeiro princípio das coisas, ou seja, Deus infinito coincide com a matéria. Certo? Como que vai falar um negócio desse? Mas não tem impermanência. A questão aqui não é a impermanência. A questão deles é ser finito e infinito. Meu. Estão falando que é infinito, porque a matéria ela se transforma, mas ela é infinita. Ela sempre permanece. É o tal da K, do constante. Né? É preciso então considerar que algo se chama infinito pelo fato de que não é finito. Princípio, princípio lógico presente em Aristóteles, no segundo categorias, não, segundo analíticos, que diz sobre o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. A igual a B, então, identidade. A diferente de B, princípio de exclusão de identidade. Então, se A é diferente de B, significa se A é igual ao infinito e B é igual ao finito, isso é diferente, princípio lógico. E se nós colocarmos o terceiro elemento, A igual a C, A diferente de B, necessariamente C diferente de B. O que significa isso? Que qualquer coisa que for identitária, tanto com A quanto B, sendo A infinito e B finito, vai dar exclusão. Uma coisa não se comunica com a outra. Certo? Esses aí são os dois princípios principais da lógica. Ora, cada ser é finito a seu modo, a matéria pela forma e a forma pela matéria. Então, cada ser, olha lá que agora já começa São Tomás de Aquino, né? É finito a seu modo. A matéria é finita, encontra sua finitude na forma, e a forma encontra a sua finitude pela matéria. Como que a gente chama isso tecnicamente? Princípio da individuação. Princípio da individuação. Se a matéria da Loiane fosse infinita, a gente não veria Loiane. A gente veria o quê? Sei lá, meu, universo. Loiane é o universo, entendeu? Tem gente que tem um ego tão grande que ela se acha o universo, né? Não é o caso da Loiane. Mas tem gente que acha que é o próprio universo. Né? Tá cheio de professor universitário que se acha o próprio universo. Eu sou um deles, entendeu? Estou explicando para vocês, eu não tenho certeza que eu sou o universo. Entendeu? Portanto, eu sou digno de toda admiração e de toda a prostração e de todo o culto religioso. Eu sou Deus. Entendeu? Ainda bem que eu tento não pensar desse jeito, né? Porque todo doutor, ele começa a se achar demais, né? Ah, porque eu sou doutor. Esquece
que vai morrer do mesmo jeito, meu filho. Tu é finito, já era, não tem o que fazer, né? E tem professor universitário que acha Deus vivo e verdadeiro, o soberano de todas as coisas, acima de Jesus, né? E eu espero que eu não seja um deles, mas tenho medo de ser, né? Então, saiba que se você está sofrendo na mão de um professor assim, é igual sofrer na mão de médico. Ele tem certeza que ele é a matéria infinita e a forma infinita, porque ele é capaz de salvar algumas vidas, né? E juiz também é assim, né? Juiz, professor universitário e médico é a mesma coisa, entendeu? Todos eles. Professor de cursinho, então, ele está acima do professor universitário, acima do médico, acima do juiz. Por quê? Porque ele é capaz de colocar uma pessoa para passar pelo sistema de vestibular nacional, né? Então, ele está acima. Ele é o Deus vivo verdadeiro, além Jesus era o filho menor, porque ele é o filho maior de Deus, entendeu? Uma coisa assim, né, que o cara se sente. Mas isso tudo é errado, né? Tudo está errado, né? Porque olha lá, matéria pela forma e a forma pela matéria, né? Então, o princípio da individuação mostra isso que você está vendo aqui, isso que você vê todo dia que você vê no espelho, que tem limite, né? Os limites ocorrem porque tem uma forma limitada e porque a matéria que agrega a essa forma limitada também é limitada, acompanha, né? na sua característica de quantidade. A matéria é limitada pela forma, porque antes de receber a forma, enquanto matéria, está em potência a muitas formas. Mas, quando a recebe, uma fica limitada àquela. Ai, que bonito. Olha, você conseguiria explicar da maneira como ele explicou aqui? Isso aqui, rapaz, olha como é que o cara explica, entendeu? Isso é Santo Tomás de Aquino, é um pedagogo, né? É um pedagogo nato, né? Olha isso. A matéria é limitada pela forma, por quê? Antes de receber a forma, aquela forma específica da Loiane, enquanto matéria, se fosse só matéria da Loiane, esta está em possibilidades múltiplas, em potência, em infinitas possibilidades. Há muitas formas. Quer dizer, tá aí, jogado. Imagina assim, um monte de bolinha de gude, jogado para todo lado. Mas quando recebe uma, aí vê as bolinhas de gude fazendo assim, se junta e faz, e aparece a Loiane. Olha só. Fica limitada àquela forma da Loiane. Olha que coisa. A forma, agora vamos falar. Primeiro ele falou da matéria, né? A matéria. Agora ele vai falar da forma. A forma agora, olha só. Como é que Tomás de Aquino explica isso? Uma coisa fantástica. É limitada pela matéria, pois, enquanto forma, considerada em si mesma, ela é comum a muitas coisas. Enquanto forma, está aí. É uma coisa imaterial que pode ser comum a muitas coisas. Por que é comum a muitas coisas? Loiane. Loiane é o quê? Ser humano, não é não? Então a forma que está aí é ser humano. A coisa mais genérica possível é forma. É ser humano, certo? Agora, o Lucas é Loiane? O Lucas é Loiane. Ou não é Loiane? Não, o Lucas não é Loiane. Pelo princípio, meu filho, que você acabou de anunciar lá atrás, segundo analista, está de brincadeira. A é diferente de B. Do que você está falando? Agora, no gênero, ele não é o mesmo que a Loiane? Como assim? Gênero humano, não é o mesmo? É o mesmo. Exclui-se aqui a teoria de gênero atual. Tá certo? Gênero atual contemporâneo fala de outra coisa, fala da vontade. Aqui nós estamos falando de ontos, do ser. Então, aqui, Loiane no ser humano. Gênero humano. É o mesmo que o gênero Lucas. Ser humano. Que é o mesmo que a Loiane, que é o mesmo que a Fernanda. Coincide porque na forma. Coincide na forma, a forma que ele quer de mais geral. Então ele fala aqui, ó, é limitada pela matéria, pois enquanto forma considerada em si mesma, ela é comum a muitas coisas. Mas ao ser recebida numa matéria, torna-se forma determinada de tal coisa. Então, o que é que faz a Loiane ser Loiane e o Lucas ser Lucas, a Fernanda ser Fernanda e a Nayara ser Nayara? E um ser diferente de outro. Compartilham do mesmo gênero. É a matéria. A matéria. A matéria se configura de jeito diferente. Matéria é acidente. Por que acidente? Porque acidentes. Quer dizer, aquilo que é diferente. Então a diferença são os acidentes que vêm da matéria. A forma é uma coisa geral, entendeu? Imagina assim, entendeu? Imagina você está numa caverna e você grita, uau! Faz uau, 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 super longo, super abstrato, entendeu? Então o que faz isso? Aí vem o indivíduo que já está estudando Suma Teológica e diz: forma não é a mesma coisa que alma. Então a minha alma é o que quando eu morrer? É alma geral? Então isso não é monismo? Não? Hein? Não é monismo?
Eu vou viver o que que é? Uma alma geral agora? Alma do mundo? Anima mundi? Como assim? O que você está falando, seu herético? Olha, não confunda. Forma é uma coisa, alma é outra. Bom, alma é outra. Tem uma diferença na filosofia de São Tomás de Aquino aqui. A alma é outra coisa. Tá bom? Então, forma e matéria tá para um lado. A alma se junta a isso. Tá bom? É uma maneira de entender, por enquanto, para a gente entender, para quando chegar lá sobre a alma, que Tomás de Aquino vai abordar à medida que a gente for avançando aqui, a gente vai entender isso melhor. Tá bom? Então, a forma é limitada pela matéria, pois, enquanto forma considerada em si mesma, ela é comum a muitas coisas, mas ao ser recebida numa matéria, torna-se forma determinada de tal coisa. Não que na alma humana não resida um gênero, porque chama alma humana, né? Ou gênero alma racional, do qual todos vocês compartilham, assim como eu, e que os anjos não compartilham. Anjo não tem alma, anjo é substância, bom? E não tem alma agregada aí. Né? Então um anjo não é criatura viva? Em qual sentido? No sentido de alma, de princípio de vida, como o nosso, composto? Não. Anjo é substância simples. Mas não é simples como Deus. Mas é uma substância, se comparada com a nossa, simples. Por quê? Porque ele não tem a matéria. Ah, então todo anjo é forma? Não adiante as questões agora. Nós vamos chegar nisso na parte 2, parte 1, 2 da Suma Teológica, tá bom? Então não adiante ainda o raciocínio. Vamos entender aqui Deus primeiro, para depois a gente entender anjo. Se for para o anjo agora, você vai ficar doidão, entendeu? Então não vamos agora não ficar doidão. Né? Vamos continuar aqui. A matéria recebe sua perfeição da forma, que a limita, de modo que o infinito, enquanto é atribuído à matéria, tem razão de imperfeito e é como uma matéria sem forma. Aí você fala assim, eu estava entendendo até agora. Agora não estou entendendo mais. Agora eu apavoro. Agora eu tremo internamente como se estivesse com febre de 58 graus nas minhas moléculas se desnaturando. Calma, que vamos tomar agora um analgésico para voltar ao normal essa febre. A matéria recebe sua perfeição da forma. O que é perfeição? Perfactum. O que é mesmo? Potência e ato. A matéria recebe a sua atualização da forma, certo? Porque do contrário eu não veria Nayara, eu não veria Fernanda, eu não veria Loiane, eu não veria ninguém. Por quê? Porque a matéria recebe o seu ato a partir da forma, certo? Senão a matéria seria infinita. Entrega, né? Entendeu? Mas aí recebe da forma e se estrutura. Entenda a perfeição aqui como estrutura. Estrutura. Que a limita. Porque senão seria um treco assim, ó. Um monte de bolinha de gude no universo inteiro, espalhado, milhares e milhares de bolinhas de gude. Mas quando vem a forma, faz. E aparece Loiane. Aparece Nirvana. Aparece Fernanda. Aparece Nayara. Então limitou a matéria. A forma limitou. Por quê? Porque agora eu não vejo um campo infinito de bolinhas de gude. Eu vejo Nayara. Eu vejo Fernanda. Eu vejo Loiane. Eu vejo Lucas. Eu vejo Yoshi. Que a limita. De modo que o infinito, que é aquele monte de bolinha de gude espalhado no universo inteiro, assim, ó. De modo que o infinito, enquanto é atribuído à matéria, tem razão de imperfeito. Porque é infinito, né? Não tá estruturado, percebeu? Troca a palavra perfeito por estrutura que você pega. Olha lá, tem razão de não estruturado, imperfeito, não estruturado. É como uma matéria sem forma. Espalhado, infinito. Infinito. Professor, essa sua ideia de perfeição e estrutura é a coisa mais legal. É a coisa mais legal por enquanto, meu filho, minha filha. Por enquanto, para isso nós estamos explicando é legal. Mais para frente não é tão legal assim. Mas aqui é interessante, tá bom? Para a gente entender essa ideia que está sendo colocada aqui. Ao contrário, a forma não recebe sua perfeição da matéria. Olha lá, a forma não recebe a sua estrutura da matéria. Por quê? Antes, porém, sua amplitude é diminuída por ela, porque a forma é imaterial. Uf, imaterial, entendeu? Vento. Mas vento é material, isso é só uma analogia, entendeu? A forma não recebe a sua estrutura da matéria. Mas
A amplitude da forma, gênero humano. Ser humano, forma. Recebe o quê? É diminuída por ela porque vira Nayara, vira Fernanda, vira Loiane, vira Lucas. Individualizou, entendeu? Entenderam? O gênero individualizou. Como? Nayara, Fernanda, Loiane, Yoshi e assim por diante. Assim, o infinito que diz respeito à forma, não determinada pela matéria, tem razão de perfeito. Assim, o infinito que diz respeito à forma, gênero humano, infinito, não determinada pela matéria, fica lá na forma só o gênero humano, tem razão do quê? Tem razão do quê? De uma estrutura geral. Mas que não está individualizada, uma estrutura geral. Vai estruturar quando? Recebe matéria, se configura e vira Nayara, vira Fernanda, vira Loiane. Certo? Ora, aquilo que é o mais formal é o próprio ser. Claro, por quê? Porque aquilo que há de mais geral, certo? Aqui ficou fácil agora, hein? O próprio ser. O ser é aquilo que é de mais geral, aquilo que é de mais geral em tudo. Nada bate isso. Ser é aquilo que é de mais geral de tudo. Nada pode ser mais geral do que ele. Portanto, é a forma. Né? O mais formal, a forma mais formal é o ser, como ficou claro acima. Vamos ver o A aqui que ele fala. Toda forma é um ato, sendo aquilo pelo qual o ente é constituído, tal seja, segundo sua substância, seja segundo uma perfeição acidental. Certo? Sem problemas aqui. Forma e matéria, né? Tá tranquilo aqui. Certo? Substância, forma. Matéria, acidente. Ente. O ente é constituído de forma e matéria. Beleza? Super tranquilo. Potência e ato. Daí mais parecido também. Né? Só que aí você precisa analisar a forma como potência e ato e precisa analisar a matéria como potência e ato. Super tranquilo. Certo? Certo? Certo, Nayara? Ou não, mais ou menos? Super tranquilo, certo? Contudo, o próprio ente só é pelo ato de ser que o faz existir, o que é, portanto, a qualidade de ser ato de todos os entes e das próprias formas. Lembra que eu falei para você? Ato e potência, tem que agora analisar matéria sob o viés de ato e potência e forma sob o viés de ato e potência, ou seja, um instrumento hermenêutico. Ato e potência é um instrumento hermenêutico, ou seja, um instrumento de interpretação para a gente entender essas questões aqui. Sem ser uma forma propriamente falando, salvo em Deus, no qual ele é a própria forma da divindade e também é matéria da divindade, Deus coincide tudo, ele é formalíssimo em todos os entes. Por quê? Porque Deus, se Deus coincide em tudo, em ser, ato, potência, matéria, forma, ele é aquilo que é de mais geral possível. E isso, dentro do nosso instrumento hermenêutico de entendimento, ele é o mais geral possível, portanto, ele é o mais formalíssimo possível. Essa é a ideia que está aqui. Beleza? Vamos colocar Deus na matéria? Só em Jesus. Fora isso, não dá. E nem em Jesus direito. Por quê? Porque tem verdadeiro Deus e verdadeiro homem ali. Né? Não dá para colocar esse Deus aqui formalíssimo numa matéria. Impossível. Embora nele coincida as duas coisas. Coincide por quê? Por causa da característica de infinitude da matéria. Então Deus é toda a matéria e toda a forma, então ele é o mundo. Não, não. Ele criou. Não faz essa conexão. Essa conexão ela não está correta. Ele cria. Ele cria. E Deus cria o infinito. O infinito está subjugado a Deus. Deus é infinito porque nós o enxergamos de uma maneira máxima. Mas Deus está além do infinito. E o que está além do infinito? Sei lá, meu, inefável. Inexpressível, inconcebível. Está para fora disso aí. Tá bom? Então, tome cuidado aí para você não confundir os atributos divinos que nós nomeamos com aquilo que Deus é. Tá certo? Por exemplo, no mundo budista, você tem inexpressível, inconcebível, inefável, prajna, paramita, perfeição de sabedoria. Que são atributos divinos que são percebidos a partir da linguagem. E que aqui fecha com a ideia de Deus. Aí tem gente que fala assim, a prajna paramita é Deus. Não faça coisa doida. Não faça coisa. Essa correspondência não é possível. Esse é um diálogo interreligioso inválido. Por quê? Porque Prajnaparamita não é personificado, é uma possibilidade de conhecimento humano.
e que o humano se olhe e se firme em relação àquilo e se formate em relação àquilo. É um atributo aberto para a finitude do ser humano. Deus está para fora. Você não conforma a sua mente com Deus na sua totalidade. É impossível. Já no budismo, o nirvana é conformado. Você conforma a verdade externa com a verdade do seu intelecto. No catolicismo, no cristianismo, você tem Deus desse lado aqui. O seu intelecto consegue se conformar na estrutura e na medida da sua capacidade essencial ou capacidade natural. Tá certo? Então, não faça pontes doidas. Impossível fazer essa ponte. Tá bom? Então, uma coisa, outra coisa. Não é porque eu estou fazendo apologética, não. É uma questão de lógica. Não estou defendendo o budismo, estou defendendo o catolicismo. Assim como no começo também não estava defendendo o bolsonarismo nem defendendo lulismo. Não quero nem saber disso. Estou falando é questão lógica. Então não faça pontos impossíveis. Tá bom? Aí começa a ficar muito. A pessoa começa a ficar, né, achando que todos os caminhos levam para uma única verdade. Nossa, claro que não. Claro que não. Não, todas as religiões levam para o mesmo ponto. Claro que não. Né? Não, lógico que não. São sistemas distintos, com verdades distintas, com modo de pensar distinto em relação ao que é a realidade. Não leva para o meu plano. Mas tudo tem a ver com a realidade. Não, tem a ver com a realidade interpretada, minha criança. Essa interpretação é filtro. A realidade, se formos considerar a realidade convencional, a realidade normal, que aparente, já não dá para entender ela inteira. Não dá nem para entender molécula. Imagina entender o infinito de Deus. Como que você vai fazer um negócio desse? Você está de brincadeira. E infinito da natureza também já não dá? Então, como é que todos os caminhos levam para uma outra realidade? Só porque eu uso semanticamente uma frase tão doida quanto essa, a ideia que está por trás é uma ideia disparatinada, tá bom? Então, cuidado aí com essa ideia. Não só porque a palavra comporta, então está correto. Não, a palavra aceita qualquer coisa, meu filho, minha filha. Agora, qual é a noção que está ali dentro? Qual é a implicação disso? É aí que a gente percebe sobre verdade e falsidade, né? Então, continuando agora. Isso aí dá até revolta no peão, entendeu? Ora, aquilo que é o mais formal é o próprio ser, como ficou claro assim. Como o ser divino não é um ser recebido em algo, mas Deus é seu ser subsistente, como já se demonstrou, fica claro que Deus é infinito e perfeito. Só Deus é perfeito, só Deus é infinito. Por quê? O resto é tudo composto. No sistema de Tomás de Aquino, o resto é tudo composto. No sistema de Spinoza, corta. Isso não tem a ver. Não é corta o Spinoza fora e mata ele, não. Não estou falando assim, corta porque esse raciocínio não fecha com o de Tomás. O Deus de Spinoza é um Deus monista natural. É a mesma coisa. O Deus de Leibniz não é uma mônada. Ele é um Deus criador que cria mônadas. Certo? Então Leibniz, ele é um cristão, mas ele não é um tomista. Ele já faz parte da reforma de Lutero. Ele percebe Deus, que a gente chama de teologia revelada racional. Tá certo? A gente chama de teologia do racionalismo. Leibniz se encontra aí dentro. A Igreja Católica falou, olha, a percepção da teologia, a teologia de Leibniz, teologia revelada de Leibniz, não é a nossa. Tá bom? Isso para quem gosta de filosofia e vai falar de monismo. Tá bom? Então, não é. Para Leibniz tem o monismo. E por que eu estou falando isso? Vocês estão me ouvindo? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente acompanhando. Agora vocês estão me ouvindo melhor, né? Estou falando isso porque tem muita gente acompanhando as aulas lá na Unicamp com o meu orientador de doutorado, que eu já me formei, né? Não estou mais sob orientação dele, mas ele foi meu orientador tanto de mestrado quanto de doutorado, Florentino, e o Florentino é um especialista em Leibniz, então, e um especialista em Heidegger. Então ele vai usar esses referenciais na exposição da epistemologia da sinologia. A sinologia é o estudo da China, do pensamento chinês. Então ele usa esses referenciais. E aí você vai lá estudar ele, e aí você vai achar que dá para fazer uma fusão entre Tomás de Aquino e aquilo que ele está falando lá. Não dá. Tá bom? Não dá. Você é um revoltado, você é contra o seu orientador. Não, não. Ele é meu amigo, cara. Não, não é isso. A ideia aqui, eu não sou daqueles caras que se revoltaram em relação ao orientador e aí fica com raiva da pessoa. Né? Se eu fosse assim, eu não estaria cultivando um caminho que não é cristão. Né? E também um caminho, um método ascético que não é budista. Né? Você estaria dentro de uma coisa completamente diferente. Né? Eu estaria dentro daquilo que é contrário ao Pai Nosso, de perdoai
as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Perdoai as vezes como nós perdoamos aos devedores. Então, qualquer relação humana implica problemas de ofensa, de dívidas, etc. E para a gente poder dizer que o nosso coração é um coração semelhante ao coração de Cristo, a gente tem que perdoar as pessoas em tudo que elas fazem, certo? Mas, como diz Jesus, a gente perdoa para que ninguém pense que é uma espiritualidade da Maria da Penha, sem as leis da Maria da Penha. A gente perdoa, mas a gente tem que usar o nosso cérebro para não ficar dentro de um viés de opressão e coisas assim, né? Como é o caso da violência feminina, no caso da Maria da Penha. Tem muita gente que tem que se aliar à parte penal para sair de uma qualidade de vida de opressão e exploração por parte de um sistema que não tem a ver com o sistema cristão, mas tem a ver com o sistema de domínio que usa uma roupagem cristã, que é o patriarcado. Né? O patriarcado não é o pátrio poder familiar, não é isso. Não é dizer que o pai tem que sair também, não é isso. É uma forma de distorção que vem desde a época dos gregos e coloca castas de domínio e que às vezes se reflete dentro da estrutura familiar como um pseudo-cristianismo que diz que o homem tem que dominar só a mulher e que a mulher tem que se submeter aos duros trabalhos domésticos porque o homem tem que ficar lá sendo sustentado por ela porque ela é escrava do homem. Porque é a ordem divina. Não é a ordem divina não, isso chama-se patriarcado, isso tem origem na mentalidade grega, isso tem origem na mentalidade romana, isso tem a mentalidade no final, no fundamento, em uma mentalidade de escravização do outro. Então não entenda a ideia de patriarcado com a ideia de pai de família. Não tem a ver. Não tem a ver. Tá bom? Cadê as bandeirinhas? Vem bandeirinha, vem bandeirinha, vem. Aparece aqui os fogos de artifício. Não aparece agora, mas é isso. Tá bom? Então o patriarcado não tem a ver com essa ideia de pai de família. Não é um ataque ao sistema cristão familiar. É um ataque à ideia de escravização que se reveste, igual o capeta, de anjo de luz, né? de cristianismo. Né? Não é cristão, é como se fosse um anjo de luz revestido, é o próprio capeta que está aí. Né? Tá bom? Então é um falso profeta, né? Uma outra imagem bíblica também. Tá bom? Então fica atento em relação se a gente não está reproduzindo isso na nossa vida. Né? Um patriarcado aí, que tem a ver com a ideia de escravizar o outro em função da minha vontade, usando o modelo cristão ainda. Né? O Lúcifer está aí dentro, né? Aquele que aparenta a luz, mas não é a luz verdadeira, porque a única luz verdadeira é Cristo. Né? Beleza? Então, vamos agora ao número 1 da objeção. Na verdade, todo infinito é imperfeito, pois tem razão de parte e de matéria, segundo se diz no terceiro livro da física. Ora, Deus é absolutamente perfeito, logo não é infinito. Vamos ver como é que Tomás de Aquino vai responder essa colocação que traz aqui para dentro o Aristóteles. A exposição acima já respondeu. Aí tem gente descabelando, mas como assim? Eu explico para você, meu menino. Não é tão. Você já entendeu isso aqui, na verdade. É só o jeito que está colocado aqui. Na verdade, todo infinito é imperfeito? Está errado. Por quê? Todo infinito é o quê? O mais geral possível. Sendo o mais geral possível, dentro daquilo das coisas criadas, ele é imperfeito, ele contém possibilidades. Tudo bem, a gente pode dizer que ele é perfeitamente possível. Possível. Ou se referenciamos o infinito como matéria ou como forma, nenhum dos dois cabe esse tal daqui de imperfeito, pois tem razão de parte de matéria. Não tem. Tomás de Aquino deixou claro que não tem. Segundo se diz no terceiro livro da física. Está confundindo as coisas. Ora, Deus é absolutamente perfeito. Logo, não é finito. Ao contrário. Deus, sendo formalíssimo, é infinito. Né? Como a gente já explicou. Depois, além disso, de acordo com o filósofo, no livro 1 da física, o finito e o infinito, o uno e o múltiplo, coincidem em quantidade. Por quê? Por que coincidem em quantidade? Porque os dois são infinitos. Matéria e forma é infinito. Se fosse falar de quantidade, infinito igual a infinito, né? Então tudo bem. Ora, em Deus não há quantidade, pois não é corpo, como já se demonstrou. Logo, não lhe cabe ser infinito. Veja, não é que Deus não é corpo. Em Deus tudo coincide. Ora, sendo coincidente tudo, não se fala isso que ele está falando, né? Logo, não lhe cabe ser infinito. Ao contrário, vamos ver o que São Tomás aqui não fala. Deve-se dizer que o limite da quantidade
é como sua forma. Sinal disso é que a figura que consiste na limitação da quantidade é uma forma de quantidade. Assim, o infinito quantitativo é o infinito que diz respeito à matéria, e tal infinito não se atribui a Deus, como acabamos de dizer. Como assim não se atribui a Deus? Mas Deus não coincide todas as coisas? Coincide. Mas aqui o que está se falando de matéria é a matéria criada. Deus não está dentro do sistema, como eu vim insistindo com vocês. Deus não é um monismo. Deus não é aqui não é um sistema monista, como queriam os pré-socráticos. Deus é a matéria, então ele é a todas as coisas. Aqui no Brasil nós temos também. Como é que é aquela sociedade alternativa do Tim Maia? Como é que é o nome daquilo ali? Aquilo é monismo. Como é que é o nome? Alguém lembra? Raul Seixas, Tim Maia, Paulo Coelho. A Paulo Coelho. do, a do Tim Maia era o movimento racional. Acho que é o E não, movimento não racional. coincide os dois, não? Tem uma raiz comum, os Eu dois? acho que não, porque o Paulo Coelho e o Raul Seixas, eles estavam mais perto do Crowley, né? Que é Não, aquela mas se não me figura engano lá tem do uma Crowley. raiz comum, sim. É um movimento inicial idêntico aqui no Brasil. Aqui depois se É? divide, hein? Aí eu não Se tô não me engano, sabendo. é. Se não me engano, é um movimento comum que tem aqui no Brasil. Aí se divide. Os dois são monistas. Então a ideia de dizer que a natureza é divina e coincide com Deus. Portanto, abre-se aí o espaço da magia. A magia ocorre quando a magia, né, no sentido pagão, ou seja, pagão externo ao cristianismo, ela ocorre de maneira que, se Deus é a natureza e eu sou da natureza, eu posso manipular a natureza de acordo com fórmulas que me permitam acesso à estrutura da natureza e que me permitem guiar essa estrutura da maneira como eu quero. Esse é um elemento do monismo. Né? Não é à toa que esse elemento do monismo diz respeito à questão do uso de mantras no referencial védico. Né? Você usa mantras para você estruturar a natureza dessa maneira. Né? De que maneira? De acordo com a sua vontade. Tá certo? Então, eu acho que vocês deveriam prestar atenção em mim e não ficar procurando qual é a raiz do movimento do Raul Seixas, etc. Né? Então, tá bom, ótimo, que bom que você não está fazendo. Né? Não está falando com você, não, viu? Mas assim, né? Então, é, é, preste atenção nisso. Né? Todo sistema monista envolve uma questão de tecnologia que foi chamada de magia. Né? É uma técnica que você usa para manipular o poder de Deus. Tá bom? Então, a Kabbalah, por exemplo, trata o sistema criado como se fosse um monismo. Por quê? Porque eu uso palavras mágicas chamadas Sefirot. E aí, essas Sefirot habilitam o poder de Deus que está presente na natureza. O que é estranho para uma mentalidade monoteísta, porque Deus tem que estar fora da natureza. É estranho. Mas a Kabbalah trabalha dessa maneira, a Kabbalah judaica. Né? Que é como se fosse um monismo. Né? Rompe o monoteísmo, vira um monismo. Né? Então, aí nós temos a ideia de mágica, de magia. Não é a ideia weberiana de magia. A ideia weberiana de magia, de Max Weber, vai lá para acusar o catolicismo de usar mágica, quando diz que existe o sufrágio das almas do purgatório pelas indulgências. Eles dizem que isso é uma mentalidade mágica. Né? Porque talvez o Weber não é um teólogo, né? Porque se ele fosse um teólogo, ele entenderia Jesus Cristo verdadeiro homem, como a gente explicou na aula passada, sobre a questão da liberdade de escolha e da aceitação de Deus da sua escolha enquanto ser humano. Né? Então, aí Weber ele está num referencial já de materialismo burocrático, e aí ele fala que isso é magia. Na cabeça dele isso é magia. Para o cristão católico não é magia. Faz parte do aperfeiçoamento do caminho em Cristo. Né? Da questão da união da sua vontade, que não é que Deus queira que você sofra, porque não é verdade que Deus queira que a gente sofra, mas diante do sofrimento, o que eu faço? Eu alinho a minha vontade com aquela perspectiva de resistência ao sofrimento pela fé em Deus que Cristo demonstra na sua paixão. E aí eu uso isso para me aperfeiçoar dentro das bem-aventuranças, né? Dentro das virtudes cristãs. É essa a ideia que está ali dentro, que o Weber chama isso de magia. Né? E que não é essa a ideia de magia que está dentro dos sistemas monistas que usam a ideia de encantamentos. Né?
tá bom? Encantamentos, palavras, etc. Bom, vamos ver o terceiro agora. Ademais, o que está lá, não, o que aqui está e lá não está, é finito em relação ao lugar. Por consequente, o que é isto e não é outra coisa é finito segundo a substância. Ora, Deus é o que é e não outra coisa. Ele não é pedra nem madeira. Logo, Deus não é infinito segundo a substância. Quer dizer, é aquilo que eu falei para você. Ele está querendo, através das palavras, configurar e definir Deus. Vai ter problema. Olha o impacto. Olha o impacto. Deve-se afirmar que, como o ser de Deus é subsistente por si mesmo, ou seja, inerentemente existente, e não está recebido em nenhum outro, conforme se diz infinito, distingue-se de todos os demais e estes são excluídos dele. Então, ou seja, a nossa linguagem, finito e infinito, não é adequado para Deus. Por exemplo, se existisse a brancura subsistente, distinguir-se-ia de toda brancura que se encontra em um sujeito composto, né, subsistente que é inerentemente existente, independente de causas e condições, né, e seria diferente do sujeito, um sujeito depende de causas e condições, pelo fato de não existir em outro. Ou seja, Deus, nem a palavra infinita que a gente tem ideia cabe a ele. Né? Então, mas cabe falar que Deus é infinito, que existe um atributo dele infinito, em função nossa, porque nós não encontramos nenhuma palavra maior do que essa, mais abrangente do que essa. Entendeu, Nayara? Sim ou não? Qual é a sua dúvida, Eu, Nayara? não, eu entendi, eu só não entendi a conclusão dele, Qual a conclusão? do a brancura subsistente se Olha, distinguir de se todo mundo. existisse uma brancura subsistente, ou seja, inerentemente existente, ela não poderia ser comparada com a brancura comum. Nossa. Ainda que eu nomeasse aquilo como branco, não dá para nomear aquilo como branco igual eu tenho essa camiseta branca aqui. Por quê? Porque isso aqui depende de causas e condições. É composto. Já a brancura subsistente independe de causas e condições, ela é. Entende? Essa analogia de Tomás de Aquino é uma analogia dentro da nossa linguagem para a gente entender que atributo divino infinito não tem a ver com atributo composto finito nosso. E é aquilo que eu te falei, em função da nossa linguagem, nós atribuímos a Deus o infinito porque não tem nada mais adequado para atribuir para ele. Entendeu agora? Foi? Tem alguém mais que ficou com alguma dúvida disso? Não? Então, beleza. Chegamos aqui ao artigo 2. Além de Deus, existe algum outro infinito em sua essência? Tá bom? Então, em outras palavras, aqui tem uma coisa que a gente pode levar em consideração. Existe alguma outra coisa que seja inerentemente existente além de Deus? E a resposta você já sabe que vai ser não, né? Olha só. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Essa aula aqui, chegamos ao final dela. Alguém fez. O Lucas falou que teve que sair, beleza? Beleza? Tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês. Tchau.